Boa tarde, estamos com o terceiro vídeo referente à orientação de estudo do dia 7 de outubro e hoje nós vamos trazer aqui da aula 4 e aula 6 do material digital, cujo objetivo é identificar e representar as vistas frontal, lateral e superior de objetos e formas geométricas. É importante que seja explorado minuciosamente, né, o que é frontal, lateral, superior, atrás, na frente, lado direito, lado esquerdo, para que o aluno tenha como ferramenta, quando estiver trabalhando com volume de figuras sólidas, tiver um sólido dentro do outro, entender como faz um cálculo de uma diagonal, quantas pirâmides cabe dentro daquele cilindro, né, qual a altura que aquela pirâmide deverá ter para estar ali, né, dentro desse cilindro, a base, enfim. Então, muitos problemas desse formato. Para que o aluno aprenda a visualizar, ele tem que começar com coisas que pra gente parece, nossa, tão óbvio, mas muitas vezes pro aluno não é. E aí eu trouxe esse complete a frase abaixo como uma forma de introduzir esse assunto. Porque olha a pergunta, né? A maneira para completar. A vista lateral corresponde à observação de um objeto por. Essa vista pode se referir tanto à lateral quanto à de um objeto. Já a vista frontal de objeto corresponde à observação dele de. E a vista superior é a observação de um objeto por. Então, aonde está, onde eu estou posicionado para ter essa visão superior, lateral, frontal, enfim. É importante que seja explorado com o aluno, e eu acredito que dando esse completar abaixo já de início, e talvez você vá conseguir as respostas que você acha mais adequada ou não. Se os alunos tiverem dificuldade, você vai perceber o quanto é necessário fazer essa exploração junto com os alunos, certo? Muito bem. Então, pode ser aí as suas questões disparadoras. Aí vão haver várias atividades, né, mostrando figuras diferentes para que o aluno possa fazer essa exploração. E depois você tem, seguindo aí o material, o uso do Matific. Então, aula 4, 5 e 6. Nas aulas anteriores foi trabalhado ali com o aluno, né, com material quadriculado, que a gente trouxe aí as figuras planas, ampliação e redução, quando que elas acontecem, a questão da medida do lado, a questão da medida dos ângulos, foi explorada essa parte inicial. E aí, agora ainda explorando a parte geométrica, a questão dessas representações frontal, lateral e superior. Muito bem, aí nós temos nas aulas 7 e 8, identificar e representar plantas baixas de residência, identificar elementos em vistas de áreas de locais, áreas de locais, tá? E aí ele pede para o aluno fazer uma planta baixa de uma casa, com 2 quartos, um banheiro, cozinha, uma área de serviço, uma sala. Ou também seria interessante pedir para o aluno fazer a planta baixa da casa dele. E que seria essa planta baixa, né? O que é uma planta baixa? Então, são perguntas pertinentes que você poderá fazer para saber se o aluno tem conhecimento prévio, e não tendo, você poder mostrar para ele, e talvez ele até vá se enxergar, né, quando você propor para ele fazer a sua casa nessa planta baixa, né? Eu acho mais interessante do que o que está sendo pedido, mas aí fica por conta de vocês. E aí as perguntinhas, ao final, todos faremos desenhos iguais? Qual figura geométrica costumamos utilizar para representar os cômodos? Como são representadas as portas e as janelas? Vamos comparar nossos desenhos com um modelo utilizado pelas construtoras? Veja, quando você pede para fazer a planta baixa de cada um da sua casa, obviamente que haverá diferenças. Agora, quando você pedir para os alunos fazerem a mesma representação de 2 quartos, um banheiro, cozinha, uma área de serviço e uma sala, também vamos encontrar
posicionamentos diferentes, mas ainda atendendo os 2 quartos, um banheiro. Talvez façam os quartos quadrados, a sala retangular, a cozinha, enfim, vai surgir aí infinitos modelos aí para a criançada. Inclusive, uma vez um aluno fez a casa circular, redonda, né? Aí a gente deixa o aluno criar e aí foge um pouquinho, mas também não deixa de ser interessante, porque surgiram aí outros tipos de medidas, como raio, diâmetro, vai entrar o pi, tá? Então, vejam aí o que vocês acham que é mais interessante para, de repente, algum aluno faz uma criação aí de uma casa totalmente fora do que a gente tinha planejado ou esperado, né? Explicar sem termos técnicos e peça que reproduza a sua própria casa ou que aqui está na atividade, né? Que é o que eu peço aqui para vocês fazerem. Bom, e aí traz um exemplo de uma planta baixa com 2 quartos, um banheiro, a cozinha, uma área de serviço e uma sala. Mas lembre-se que essa configuração é apenas um exemplo. É importante que eles entendam que existem várias maneiras de se disponibilizar aí os cômodos, né? Quais profissões fazem planta baixa? Que recursos necessitam? O que observam numa planta baixa? Fazer todos esses questionamentos. Mais uma vez eu repito, quando eu me deparei com essas dois objetos de conhecimento, quanto em relação à planta baixa e também em relação ao olhar, né, de perspectiva de qualquer objeto tridimensional, eu fiquei imaginando como que o professor encararia isso. Isso é muito fácil, muito difícil, vai me dar trabalho, acho que não é tão importante. Porque quando a gente vai trabalhar com áreas de figuras geométricas, vai aparecer muitas vezes figuras que o aluno necessitará fazer decomposição. E uma planta de uma casa é muito interessante porque ela não é retangular, tudo bonitinha, quadradinha. Então ela vai ter ali as suas figuras aí compostas, né? Com entradas nas laterais, só na frente, enfim. Então são diversos modelos. E seria também interessante fazer essa casa como está esse modelo e recortar, né, os quartos, o banheiro e projetar de uma outra maneira. E eles perceberem que vai formar uma outra figura geométrica. Porque ao vocês mostrarem para eles essa planta, que figura eles vão enxergar? É interessante perguntar. Que figura vocês enxergam? E aí eles vão buscar quadrado, retângulo, talvez alguém até diga um triângulo, alguns talvez dirão que é um trapézio, enfim, vai sair infinidades aí de sugestões. E aí você mostrará para ele, né, que se trata de uma figura plana e regular, e para que encontrar a área dessa figura será necessário então decompor em figuras conhecidas, né, figuras regulares. Então isso que é importante. Muitas vezes o professor não dá tanta importância a algum conteúdo, ou algum objetivo, ou alguma habilidade, porque ele fala, isso aparece tão pouco, não é tão cobrado, enfim. Mas às vezes é isso que dará a base para ele ter entendimento do que virá a seguir, e principalmente no caso, como eu acabei de citar, das figuras geométricas compostas, que muitas vezes é pedido para este aluno calcular área, perímetro, enfim, tá? E aí vai aparecer ao longo das aulas, né, o que é planta baixa, vai trazer exemplos, né, no quadriculado, fora do quadriculado, enfim, tem uma infinidade aí de propostas. E as atividades, né, no caderno do estudante, que vai da página 202 até a página 205, para que esse aluno possa então explorar. E aí eu trago ali, né, que a aula 8 é retomada de área e perímetro, que pode ser feita na aula de orientação de estudo, com foco na retomada das operações básicas, como soma e multiplicação, né, que perímetro e área trabalha muito com soma e multiplicação, com números decimais,
a partir do conceito do perímetro e área. Eu peço para trabalhar então com números decimais para que o aluno comece a ter melhor entendimento, se apropriar mais, como é que eu trabalho com essas vírgulas, na multiplicação, na soma, e talvez você pode até propor, uma casa tem tanto de área, né? Eu vou pintar um quarto dessa área, quanto que corresponde um quarto da área? E aí você vai ter que instigar o aluno a dividir então essa área em 4 partes, e de repente essa área trata-se de um número decimal. E aí ele vai ter que também ter entendimento como que eu faço com essa vírgula quando eu divido por 4, enfim. Então esse é o momento que estamos finalizando o ano, que a gente pode trabalhar dentro de um único problema 2 ou 3 habilidades diferentes ou 2 ou 3 escritores diferentes, para poder atender, né, essa demanda gigantesca que a gente tem aí, para que a gente prepare os nossos alunos no Saresp. E aí, o que a gente tem que tomar cuidado? Mostrar para o aluno, vamos lá, eu vou calcular o perímetro dessa figura. Vamos pensar uma figura com 5 lados, 2,4, 7,3, 1,2, enfim, né? As 5 medidas ali. Como é que eu faço para somar essa medida? A ideia de vírgula, debaixo de vírgula. Então eu estou trabalhando 2 habilidades, que é ele ter entendimento de perímetro e como ele vai fazer para fazer a soma dos números com vírgula, o que ele faz, como que ele resolve, tá? E na aula 10, retomada de multiplicação e divisão na base 10 a partir da conversão de unidades de medida. Como a gente vai ter essa abordagem das unidades de medida, ele ter esse entendimento, né? O que é o metro, qual a relação do centímetro com o metro, do metro com o centímetro, que a gente falou muito sobre isso, né? Sempre usar essa palavra, relação, mostrar para ele que existe diferença quando eu falo a relação do metro para centímetro, como também a relação do centímetro para o metro. A gente precisa dar muita ênfase para essas perguntas, para que ele comece a perceber que existem diferenças e faça as relações adequadas, certo, gente? E aí vem a retomada, então, dessa multiplicação e divisão na base 10. E traz ali a potência na base 10, né? 10 elevado a 1, 10, né? Começa lá 10 elevado a 0, 1. Depois 10 elevado a 2, 100. 10 elevado a 3, 1000. E ele ter esse entendimento que eu posso representar, por exemplo, 1 metro corresponde a 10 elevado a 3 milímetros, né? Que é 10 vezes 10 vezes 10, 1000 milímetros, tá? Então, mostrar todas as possibilidades para o aluno, as explorações que eu venho falando para vocês. E legal também fazer uma demonstração aí com os alunos num painelzinho. Aí um probleminha, que é uma habilidade do 5º ano, aí eu coloquei aula de OE, identificar o perímetro e a área em figuras planas usando malhas quadriculadas para diferentes formas, resolver problemas envolvendo medidas de área e perímetro e concluir figuras com perímetros iguais, pode ter áreas diferentes e vice-versa. Então essa abordagem aí, ela está aqui no 4º bimestre dos 6º anos. Então, aquilo que eu disse, como que eu posso fazer com que o professor de OE me ajude? Então, o professor de OE, ele vai trabalhar com a malha quadriculada, vai mostrar a identificação do perímetro e da área. O que o professor em sala de aula vai trabalhar? Essa parte final que diz se eu posso concluir que figuras com perímetros iguais podem ter áreas diferentes e vice-versa. Então, essa parte fica lá para a aula de regular, tá? Porque facilita o trabalho do professor em sala de aula. Só que é evidente, né, que o professor de orientação de estudo, antes do professor trabalhar essa comparação, essa relação que ele está querendo comprovar, perímetro e área. Então, enquanto o professor da sala de aula está trabalhando a questão do posicionamento de uma figura lateral, frontal, superior e está trabalhando planta baixa,
O professor de OE já começa a trabalhar perímetro, área, trabalhar com números decimais, somar com números decimais, multiplicar com números decimais. Um vai auxiliando o outro. Por isso é importante que eles sentem, né, e preparem essa aula juntos. E temos então as conversões, que aí eu gosto muito da escadinha, eu acho que ajuda a compreensão do aluno. Daí também tem os que gostam, preferem fazer essa tabelinha. E, por exemplo, dentro dessa tabelinha, eu coloco, né, ali 1 metro. E nas casas abaixo, eu vou acrescentando zeros. Então, 1 metro, coloco lá mais um zero, 10 decímetros. Mais um zero, 100 centímetros. Mais um zero, 1000 milímetros. E posso fazer o contrário também. 1 metro. Como que eu represento em decâmetro? 0, e aí eu tenho a vírgula. Hectómetro, 0,001. E quilômetro, 0,001. Fazer esses movimentos para os alunos dos sextos anos é muito importante. A escadinha é a mesma forma de se enxergar, porém vai colocando os zeros em cada degrauzinho. Eu me simpatizo mais com a escadinha. Eu aprendi com ela e acho bem um pouco lúdico para o aluno, porque daí eles fazem colorido. A tabelinha é uma coisa que eles veem sempre. Então sai um pouquinho da rotina e deixar no painel também é importante. No painel, o que pode ser feito nessa escadinha é vocês tentarem fixar com o durex de dupla face os zeros e 1, né? Como que ele vai se locomovendo, aonde o aluno põe esse mais zero ou tira zero, depende da atividade que você propõe. E não é só 1, né? Você vai pôr lá 25 metros, tá? Quanto que corresponde 25 metros em decímetro? E faz esse movimento com os alunos na escadinha. Eu acredito que eles gostem bastante. Também dá para fazer essa escadinha e colocar para o aluno na sua carteira. Enquanto ele não tiver muita segurança, ele vai usando a escadinha. Mas lembre-se sempre, a gente dá, depois a gente retira, porque ele tem que ter condições de fazer sem esses apoios. Aí, né, algumas crianças, de repente elegíveis da educação especial, vai precisar contar sempre com a escadinha. Ou alguns alunos que tenham um pouco mais de dificuldade de entendimento, também vai ficar um tempo a mais do que os outros colegas. Não tem problema, tá, gente? Mas o importante é que eles aprendam e que vocês consigam trazer materiais diversificados. Porque se o aluno não consegue pela escadinha, então vamos pela tabelinha, tá? Ah, não conseguiu pela tabelinha? Vamos para a escadinha. Não surtiu efeito nenhum dos dois? Vamos ver se encontramos uma outra forma para que haja entendimento, certo? E aí a aula 9, trazendo aí as figuras, né, com perímetros iguais, podem ter áreas diferentes e vice-versa, que é a continuidade da habilidade do quinto ano. E traz de novo ampliação e redução de figura, porque aí ao ampliar, ao reduzir a figura, vai aumentar o perímetro, vai aumentar a área ou vai diminuir a área. Como que isso acontece? Então é bastante importante fazer essas retomadas, né? Aí eu trago aí uma retomada, ampliação e redução. E aí uma forma de comparar o perímetro do quarto original, do quarto ampliado, quantas vezes ele aumentou. E aí ao duplicar as medidas dos lados do quadrado, o perímetro também duplicou. Fazer com o aluno essa comprovação. E aí o que é interessante? Se nós estivéssemos juntos, né, fazendo esse trabalho pessoalmente, a ideia era trazer cartolina, fazer o quarto com 4 metros, depois um outro quarto com 8 metros, recorta, o aluno colocar um quarto sobrepondo o outro, perceber que ele vai aumentar 2 vezes, ou no caso aqui é aumentar, né? Porque se trata de uma ampliação. Entender, né,
depois ele pode até fazer esse quarto com 4 metros, a gente quadricular dentro de 4 quadrados, e aí o outra figura também ter 4 quadrados, e ele enxergar que dentro de cada quadrado cabem 2 quadrados da figura menor. E aí você vai usar a palavra razão, né? Ele entender que razão, quando eu uso lá uma fração, né? Eu digo, né? A razão, ela é representada sob forma de fração. É uma das maneiras onde algo é representado por fração. E aí eu entendo. O que é razão? É comparar duas grandezas, querendo saber quantas vezes ela é maior ou quantas vezes ela é menor. Isso é que faz a diferença para o aluno, ele entender esse vocábulo, o que é razão. E a retomada, gente, é todo dia, a todo momento, a toda hora. Eu assisti recentemente a aula de uma professora, só que não era de matemática, era de história. E bem interessante a aula dela, porque ela falava lá no início, no meio da aula ela retomava, no final da aula ela retomava. Porque a gente tende a dizer, vamos fazer a retomada do que fizemos na aula anterior para o aluno relembrar. Porém, a retomada, ela tem que ser feita o tempo todo no decorrer da aula. Porque eu quero que o meu aluno tenha compreensão do que é razão, do que é essa comparação. Então, eu vou repetir em vários momentos. Olha, gente, lembra da razão? E até que eles entendam. A razão é quando estou comparando quantas vezes é maior ou menor, e muitas vezes representada sob forma de fração. Enfim, tá? E aí, de novo, nós temos aí comparando agora a área, né? Uma área da primeira figura seria 16 metros quadrados e depois 64 metros quadrados. Aqui eu queria deixar para vocês o desafio para os seus alunos. Qual é a relação de 16 com 64? Tá? E aí ele vai pensar, de 64 e 16, quantas vezes o 64 é maior que o 16? Então, ao duplicar as medidas dos lados do quarto do quadrado, a área quadriplicou, que é diferente da relação que ele fez lá do perímetro. Então, é isso que eu quero que vocês provoquem. Por quê? Sempre vai acontecer isso ou é só nesse exemplo? Aí que entra a ideia da demonstração, que a demonstração matemática, ela é algo que serve para qualquer circunstância. Aí que eu falo, né, que é a demonstração mais acadêmica. Mas nada impede que a gente já comece a fazer os nossos alunos a pensarem. Eu tenho que dar mais um exemplo para comprovar que isso que eu estou dizendo é verdade? Vamos provocando os alunos a pensar. Então, aí ele pergunta, ao duplicar as medidas dos lados de um quadrado, o que acontece com o seu perímetro? E ao reduzir as medidas dos lados de um quadrado pela metade, o que acontece com o seu perímetro? E depois, o que acontece com a sua área? Tá? E aí, quando você faz essa pergunta, ele tem que entender que isso vale para qualquer medida. Não somente por 4, mas qualquer medida, isso vai ter validade. E aí a metodologia que eu posso sugerir aqui é rotação por estação, com as atividades propostas no material digital e no livro do estudante. Estratégia: 3 alunos por agrupamentos com o mesmo nível de proficiência. Nível de proficiência menor inicia com uma rotação mais fácil. Daí segue a rotação de média complexidade e a rotação de maior complexidade, onde vão estar os alunos com um maior nível de proficiência. Então, os desafios são diferentes. Se o aluno que é de um nível de proficiência menor conseguir resolver aquela atividade, então aí a gente traz para uma outra com um pouquinho mais de dificuldade para ele. Conseguiu? Vamos para uma outra com mais complexidade, e assim por diante. E aí aqueles que resolveram com maior complexidade, eles vão resolver as fáceis. Ou, de repente, eles resolveram, aí você redistribui eles no outro grupo. Era um grupo com trio, né? Então, agora você vai fazer um agrupamento de 4 pessoas. E aí, dentro desse grupo, você vai trazer um aluno do nível de maior proficiência para ajudar os demais, certo? Então, a estratégia, eu venho repetindo, a estratégia de organização de grupo tem que ter uma finalidade.
Não o aluno, eu não quero sentar com fulano. Não, você vai colocar para ele sempre o objetivo da nossa aula, o objetivo de você estar na escola é aprender. Aí tem vários, né? Aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer, aprender a aprender, enfim. Então ele tem que ter esse entendimento. E a hora que a gente for fazer agrupamento e eles começarem a reclamar, volta a pergunta: qual que é o objetivo de vocês estarem aqui mesmo? Aprender. Então, para você aprender, eu tenho essa estratégia. E é legal vocês explicarem para os alunos, né? Agora a gente está finalizando o ano, mas no ano seguinte facilitaria muito o trabalho de vocês. Em fevereiro, gente, metodologias diferentes. O que é metodologia? Explicar para o aluno. Quando eu faço algum joguinho ali com você, isso é uma metodologia. Quando eu faço rotação de estação por estação, é uma metodologia. Quando eu organizo a sala desta maneira, é uma estratégia que vai facilitar a aprendizagem de vocês. Ele tem que começar a ter esse entendimento. A partir do momento que ele entende, ele começa, então tá, é para facilitar a minha vida, então vou colaborar com o professor, tá? Bom, gente, aí continua, né, as aulas seguintes, vou fazer um outro vídeo, então até a próxima, tá? Importante que vocês destaquem as palavras que eu acabei de falar para que haja esse entendimento, que retomada não é somente na aula seguinte, que o tempo todo eu tenho que estar fazendo a retomada para que o aluno vá adquirindo, né, esse conhecimento, vai entendendo, vai se apropriando, e também a maneira como você vai usar as metodologias e a estratégia, sempre visando a aprendizagem do aluno da maneira que vai facilitar tanto a vida do aluno como a do professor. Tá certo? Então tá joia, gente. Vamos terminar essa gravação de hoje e teremos mais uma e talvez seja a última, tá joia?